E cá estamos na Sala Íntima. Nesta edição vai fazer-nos companhia o Dr. Pedro de Almeida, médico especialista em medicina reprodutiva e docente universitário, para falarmos de ovários. Sim, ovários. Ovários sendo a fonte de vida, podem os ovários rejuvenescer na mulher adulta? Você sabe o que é ovário? Ou seja, o que é ovário? Sabe o que é isso? Onde se localiza esse órgão no corpo do ser humano, no caso concreto da mulher, e como rejuvenescê-lo em caso de envelhecimento. Pois é, o Dr. Pedro de Almeida vai então responder às minhas e às suas questões em relação aos ovários, agora, na Sala Íntima. Dr. Pedro, boa noite, bem-vindo à nossa Sala Íntima. Boa noite, Elizabeth Smith. Boa noite que é extensivo aos radiovintes desta emissora e deste programa e também a toda a equipa que faz este programa. Doutor, quando estamos a falar de ovários, estamos a falar do que exatamente? Em que momentos é que ele surge na mulher? Os ovários são dois órgãos que fazem parte do aparelho reprodutor feminino. Esses dois órgãos são internos, isto é, estão na cavidade pélvica, que significa a parte mais baixa do abdômen ou da barriga. Estão ao lado das trompas uterinas. Os ovários comunicam com o útero, que está localizado na parte central da cavidade pélvica, através das duas trompas, que são chamadas trompas de Falópio ou trompas uterinas. E é interessante falar dos ovários, porque não é habitual falar-se deste órgão e a sua grande importância para a vida humana. E quando dizemos vida humana, é que os ovários constituem o marca-passo para a vida da mulher. Ele é que diz quando a mulher está madura para a vida e também ele é que nos diz quando a mulher não está madura. E quando o seu funcionamento não está em conformidade, tem uma tradução no organismo da mulher que se acentua em função das alterações que este ovário tem. Por exemplo, quando a menina entra para a fase de puberdade, são os ovários que dão o sinal. E este sinal é chamado menstruação. Quando a mulher termina a sua fase reprodutiva, também são os ovários que dão um sinal. A mulher deixa de menstruar. Quando a mulher atinge a chamada fase pós-reprodutiva, também são os ovários. E a manifestação clara são os chamados fogachos, os suores, os calores frios, a diminuição do desejo sexual das mulheres, a inapetência sexual, a falta de orgasmo, a irritabilidade, enfim, a insônia ou falta de sono. Todos esses sintomas são típicos do que consideramos a falência dos ovários. Falência quer dizer que os ovários deixaram de ter o seu funcionamento normal. São os ovários que dão a beleza à mulher, sobretudo em função das hormonas que ele produz. A sua hormona de características femininas é o estrogênio, que dá a beleza à mulher, dá aqueles traços femininos, as curvas nas ancas, a pele macia, a tonalidade de voz, de timbre agudo da mulher. Quer dizer que os ovários, parece que não, mas têm de total importância. Uma grande importância. Para além do estrogênio, também a progesterona. A progesterona, que é aquela hormona
que permite que as mulheres possam ter menstruação e depois regenerar a parte interna do útero, e durante a gravidez é a progesterona que impede os abortos. A progesterona, quando ela está presente, ela impede também que o útero tenha contrações, e esta atuação da progesterona serve para manutenção da gravidez. Doutora, as mulheres hoje podem prolongar o seu ciclo reprodutivo mesmo na menopausa, já que falou da menopausa. Menopausa é esta, e depois do doutor ter falado de alguns sintomas que os homens não compreendem, não entendem porque é que a mulher está sem lubrificação, que há alguma disfunção sexual, ou que há aqueles suores, aquelas irritabilidades, do homem estar a sentir calor e a mulher chegar e dizer, está muito quente. É verdade. E tudo isso tem a ver com a disfunção do ovário, ou seja, a perda da capacidade dos ovários produzirem as hormonas sexuais femininas. São os ovários que determinam todas estas alterações. Mesmo a menopausa tem a determinação dos ovários. Os ovários deixam de produzir a hormona mãe que eu disse há bocado, que são os estrogênios, e a resposta do organismo são aqueles sintomas chamados sintomas vasomotores. Vasomotores porque interferem com os aspectos físico e aspecto mental da mulher. Uhum. Doutor, fala-se em baixa reserva ovariana. O que é que isso quer dizer? A baixa reserva ovárica, que o brasileiro diz baixa reserva ovariana, tem a ver com a fraca produção de hormonas que possam produzir aquilo que chamamos de folículos que dão origem aos óvulos para a ovulação. As mulheres atingem a baixa reserva ovárica a partir dos 35 anos de idade. E quando se chega aos 38 anos, as mulheres têm uma acentuada baixa de reserva ovárica. Deixa de produzir os folículos que contêm os óvulos, e a sua capacidade para reprodução, isto é, para engravidar, fica extremamente diminuída. É por esta razão que se inventaram as novas tecnologias reprodutivas para ajudar os casais que tenham dificuldade em procriar ou dificuldade em ter descendência. Uma mulher pode viver sem os ovários? Alguma consequência se não os tiver, doutor? Felizmente, a mulher pode viver sem os ovários, mas deve estar sob o controlo médico, para que as hormonas produzidas pelos ovários e que deixam de ser produzidas por esses órgãos que foram retirados ou que entraram em falência, é necessário que haja a chamada reprodução hormonal, aliás, reposição hormonal. Esta reposição hormonal, o que é que significa? Administra-se à mulher alguns medicamentos da indústria farmacêutica para que as funções que antes eram representadas pelos ovários sejam complementadas com esses medicamentos, nomeadamente hormonas do tipo estrogênio sintético e a progesterona, que fazem parte da chamada reposição hormonal para a mulher que não tenha os ovários ou que estes deixaram de funcionar. 22 horas e mais 50 minutos, estamos na sala íntima e hoje com o Dr. Pedro de Almeida, médico especialista em medicina reprodutiva e docente universitário. Estamos aqui a falar dos ovários, do seu rejuvenescimento, sobretudo na mulher, e aliás é a mulher que carrega os ovários, então deixa-se estar aí do outro lado. Desculpe, sou Elizabeth, é para dizer-lhe que os homens têm os órgãos correspondentes aos ovários, que são os testículos. Testículos para os homens e ovários para as mulheres. Para as mulheres. É nos testículos onde os homens
têm a produção de espermatozoides. E nas mulheres, os ovários encarregam-se pela produção dos óvulos, que são as células femininas da reprodução. Há esta equiparação. Ovários para as mulheres e testículos para os homens. 21h50. Doutor, falávamos se as mulheres podem ou não viver sem os ovários, mas há quem só tem um ovário. Como é que isso é possível? Como é que isso se explica? Bom, a existência no organismo da mulher de apenas um único ovário pode-se dar por situações de agenesia ovárica, isto é, a ausência de um ovário que é um problema congênito, ou então como resultado de uma cirurgia reparadora, em que o ovário não está em boas condições, por algum problema, vamos supor, um quisto ou um tumor associado ao ovário, esse ovário é retirado e essa operação chama-se oforectomia, significa dizer retirada do ovário. Quando a mulher tem apenas um ovário, a sua função reprodutiva vai se manter, porque basta um pouco de tecido ovárico funcional para que a mulher mantenha as mesmas características, mantenha todo o funcionamento do seu organismo de maneira correta. Um ovário é suficiente para a mulher. Doutor, diferente das avós e das nossas mães, hoje muitas mulheres optam por ter filhos ou por primeiro alcançar a estabilidade em outras áreas, ou a estabilidade financeira, e postergando a gravidez. E depois surgem algumas complicações. O que a ciência reserva para estas mulheres? Mulheres que, começam a pensar em ter filho nos 40, 45, 47, ainda não tem nenhum filho, e depois algumas começam a ficar abortadoras habituais, algumas complicações já são mais recorrentes. O que é que a ciência reserva para estas mulheres? No século XX, na sua segunda metade, a essas mulheres lhes era recomendado fazerem a chamada preservação da fertilidade. O que é isto de preservar a fertilidade? A mulher que posterga ou adia o seu relógio biológico em termos de reprodução, a mulher que não quer ter filhos porque está a completar os seus estudos, por problemas relacionados com o seu trabalho, em que ela assume cargo de responsabilidade, quer organizar a sua vida, quer comprar a sua viatura, quer comprar a sua casa, mesmo sendo casada ou não, ela não deseja ter filhos. Para este caso, no século XX, na sua segunda metade, e até bem pouco tempo no século XXI, o que se recomendava era fazer a retirada de óvulos dos ovários por técnicas das tecnologias reprodutivas e guardar esses óvulos preservando-os sob congelamento. Isto é que se recomendava a essas mulheres que adiam a sua maternidade para além dos 35 anos de idade ou mesmo durante o período pré-menopausa. Guardava os óvulos eram congelados nos laboratórios de reprodução assistida e quando ela se sentisse preparada, se sentisse motivada para ser mãe, ela pediria a este laboratório onde fez o seu tratamento para descongelar os óvulos e os óvulos serem fecundados com o sêmen do companheiro ou um sêmen doado, e depois deste sêmen ser utilizado para fertilizar o óvulo desta mulher, essa mulher recebe então o embrião ou os embriões preparados pelo laboratório e teria os filhos produzidos pelos seus próprios óvulos. Quer dizer que essa mulher mantém o potencial de ser mãe biológica, porque a criança futura tem todos os traços genéticos desta mulher, desta mãe. É assim que se fazia e ainda se faz em grande escala como preservação da fertilidade. Em Angola já é possível fazer isso? Eu direi que em Angola
já é possível, porque já existem condições para que isso seja feito. No entanto, há aquilo que chamamos de stand-by. Stand-by, o que é que significa? As clínicas de reprodução humana que existem em Luanda, elas, apesar de terem potencial, terem os técnicos treinados para realizar esse tipo de tratamento, não dispõem as condições objetivas para, de facto, executarem. Por exemplo, havia 2 clínicas aqui em Luanda que já realizavam esse tipo de tratamento, mas que tiveram que suspender há cerca de 5, 6 anos, tendo em conta a nossa legislação, algumas condições que foram impostas pelo Ministério da Saúde, e esse investimento acabou por ficar congelado. Imagine a Elizabeth Smith que os reagentes, os medicamentos que são utilizados na reprodução humana têm prazos de expiração muito curtos e são bastante caros porque são produzidos na Europa. Significa dizer que quando as clínicas importam, têm que ter garantias da sua utilização. Ora, não são essas garantias de utilização que existem. Tudo isso está a ser feito passo a passo e pensamos que 2023 será um ano de grandes novidades nesse aspecto, porque nós sabemos que já... A lei já foi aprovada. A lei foi aprovada, é verdade, a lei foi aprovada. E tem as digitais do Dr. Pedro de Almeida. Bom, fiz parte do grupo que trabalhou nesse sentido, e como eu, um conjunto de pessoas têm trabalhado, e que esta lei foi aprovada pelo nosso Parlamento, pela Assembleia Nacional. De facto foi um acontecimento de grande importância, tendo em conta que a infertilidade é um problema de saúde pública que afeta já não milhares, mas já mais de 1 milhão de casais. Daí a sua pertinência em ter sido aprovado para permitir que os angolanos e as angolanas possam beneficiar das novas tecnologias reprodutivas, tal como já se faz em outros países do mundo, mesmo aqui à nossa volta, como Kinshasa já faz há mais de 25 anos, a África do Sul faz há 40 anos. Quer dizer que nós não podemos perder o fio, a meada, e temos que caminhar a passos de igualdade, ou pelo menos acompanhar o impulso da ciência e da tecnologia em termos de evolução. Hoje, na sala íntima, está o Dr. Pedro de Almeida e estamos a lançar um olhar atento aos ovários. Os ovários das mulheres e os testículos dos homens. Mas hoje não é para homens, é mesmo para a mulher. Estamos aqui a fazer uma consulta de reprodução humana, uma consulta de ginecologia obstetrícia. Doutor, segundo a literatura, os ovários podem envelhecer. Quais são as causas e em que circunstâncias é que isso acontece? Os ovários envelhecem de forma natural. As mulheres têm os ovários que se formam logo no princípio da vida intrauterina, quando a mulher está ainda na barriga da mãe. No segundo mês de vida intrauterina, os ovários são formados e, naturalmente, as estruturas dos ovários começam a desenvolver as suas atividades, as suas funções. Durante toda aquela etapa em que é embrião e é feto, os ovários mantêm a sua função, que depois cessa, isto é, entram naquele período de adormecimento até a chamada fase da puberdade, em que os ovários começam a ter responsabilidades de produzir hormonas em quantidades suficientes, que depois dá origem à chamada menstruação. Portanto, a menstruação na mulher surge na fase da puberdade, começa entre os 10, 12, 13 anos de idade. Isto significa que, do ponto de vista de maturidade reprodutiva, a mulher atinge essa maturidade reprodutiva com a primeira menstruação chamada menarca. Esta tarefa tem a ver com os ovários, sob o comando do cérebro.
O cérebro, através do hipotálamo, que é uma região localizada na base do cérebro, produz hormonas que estão em interligação, estão em conexão com o ovário. O hipotálamo, a hipófise, que tem as chamadas hormonas gonadotrofinas, que estabelecem um chamado eixo de grande importância para a vida da mulher, que é a ligação cérebro e ovários. São essas hormonas do cérebro que controlam o funcionamento dos ovários. Quer dizer que os ovários funcionam em interligação com o próprio cérebro. É por esta razão que as mulheres, em função do stress, em função de problemas que possam surgir, elas vêm ter alterações em termos de menstruação. Ok. Quer dizer que a menstruação às vezes não aparece, ou aparece muito mais tarde, ou o período torna-se irregular. Tem muito a ver com o estado de espírito da mulher. Em termos de funcionamento normal, se não houver nenhuma anomalia, quando a mulher começa a menstruar, ela regularmente tem um fluxo mensal. Mas se surgirem situações anómalas, como por exemplo stress, quer seja stress emocional ou stress traumático, este ciclo que é normal sofre alterações. Doutor, este envelhecimento pode ser de forma precoce, por exemplo, aos 40 anos? Aos 40 anos a mulher pode começar a ver os seus ovários envelhecidos ou a envelhecerem? De forma natural, os ovários começam a ter o seu envelhecimento natural, passo o pleonasmo, a partir dos 39, 40 anos, mas é um envelhecimento cadenciado, é um envelhecimento lento, que depois vai ter a tradução na menopausa. O que é isto de envelhecimento gradual, envelhecimento lento? E o que é que vai causar o envelhecimento já agora? Certamente. Os ovários produzem hormonas através de células que estão nesses ovários. Essas células têm a idade da mulher. Quer dizer que se uma mulher que tiver 40 anos, as células dos ovários que produzem as hormonas também têm 40 anos. E pelo processo de envelhecimento natural do organismo humano, essas células começam a entrar naquele processo de atresia. Atresia, isto é, processo de envelhecimento, deixam de produzir as hormonas que fazem bem à mulher. De forma natural, o processo vai estender-se até 45, 50, 55 anos de idade. Mas há situações anómalas em que esse envelhecimento é mais precoce ou é mais prematuro. Nós temos assistido jovens com menos de 30 anos de idade que param de menstruar. Jovens com 30 anos, 35 anos de idade que param de menstruar. Quando essa cessação da menstruação acontece antes dos 40 anos, nós dizemos que houve uma insuficiência ou falência ovárica precoce. A expressão precoce ou prematura tem a ver com a idade estabelecida, que são os 40 anos. Há múltiplas causas que dão origem a que aconteça este fenómeno. Há causas hereditárias, há causas exógenas, como por exemplo doenças autoimunes, ou mesmo quimioterapia, radioterapia. São elementos ou são fatores que podem levar a esta falência ovárica precoce. Porque quando a menopausa ou os sintomas da menopausa surgem após os 40 anos, já entra no chamado padrão normal. Quer dizer que o nosso organismo, o organismo humano, tem um processo de envelhecimento natural para todos nós. Mas é possível evitar, sobretudo, o envelhecimento que acontece de forma prematura? Há como evitar? Felizmente, a ciência começou a dar resposta a esses problemas. É em função desses jovens que têm a falência ovárica precoce, jovens que têm menos de 50 anos, que
a ciência encontrou a alternativa que é o chamado rejuvenescimento ovárico. Rejuvenescimento ovárico significa que o ovário volta a ganhar a sua juventude, volta a ter a sua função normal. Esse rejuvenescimento obedece a técnicas que foram estabelecidas e também destina-se a um padrão de mulher. Aquela mulher que tem, como disse há pouco a Elizabeth, a baixa reserva ovárica, isto é, que produz poucos folículos e que produz poucos óvulos. Essas mulheres, quando têm menos de 35 anos ou mais de 35 anos, até mais ou menos 50 anos, são mulheres que podem ser eleitas a esse tipo de tratamento. E por que essas mulheres beneficiam desse tipo de tratamento? Para que quando elas decidirem ser mães, evitam receber a doação de óvulos. Elas poderão ser mães com os seus óvulos naturais, com o rejuvenescimento dos ovários. A tecnologia reprodutiva está de certa maneira avançada, que já chega a dar essa resposta para as pessoas que têm uma baixa reserva ovariana ou ovárica e que precisam, por exemplo, de adiar a sua menopausa, ter uma vida normal. Como essas mulheres que têm a menopausa precoce, elas têm problemas muito sérios do ponto de vista afetivo, do ponto de vista sentimental, do ponto de vista relacional, sexual, porque todos aqueles sintomas inerentes à menopausa surgem nessas jovens muito cedo. A falta de apetite sexual, ou seja, a diminuição da libido, a falta de lubrificação do órgão genital, que é a vagina, a inapetência sexual, quer dizer que a irritabilidade. E quando o companheiro é incompreensível, não compreende ou não entende porque que a mulher está naquela irritabilidade, já não lubrifica ou lubrifica com muita dificuldade. Sente dor durante o ato sexual porque não há lubrificação. Mais estressante é para a mulher. Exatamente. É por esta razão que deve haver a cumplicidade do casal e é bom que o casal procure um profissional que possa partilhar com eles este tipo de sofrimento e consiga... É mesmo sofrimento. É sofrimento para físico e mental para a mulher e outro sofrimento para outro lado do casal, que é o homem. Portanto, a mulher que vai para uma relação sexual só porque tem que satisfazer o companheiro. O companheiro sente-se satisfeito, mas ela está triste porque não faz o que dizia fazer por gosto, nem por prazer, com dor e com aquelas fissuras. Exatamente. É este problema que o rejuvenescimento consegue fazer com que seja ultrapassado. Este rejuvenescimento é feito aqui em Angola, doutor? E antes de me responder esta questão, eu gostava de saber como é que a mulher, que exame é que a mulher pode ou deve fazer para, portanto, saber que está com baixa reserva ovárica ou então quando identifica que está com alguma diminuição acentuada na função ovariana. Em primeiro lugar, é importante que haja uma consulta médica com um especialista que domine esta área. Nesta consulta há o que chamamos de anamnese e depois o exame físico. Em função da história clínica e do exame físico, o profissional, que é médico, especialista, vai pedir determinados exames complementares. A mulher vai dar indícios de que tem um problema de saúde, como por exemplo, se ela disser que tem falhas da menstruação ou irregularidade menstrual e apresentar alguns sintomas típicos da menopausa, claro que o médico vai ter o diagnóstico clínico que poderá ser depois complementado com exames clínicos laboratoriais. Exames laboratoriais que se pedem e que felizmente no nosso país é possível fazer esses exames. Já há laboratórios que nos dão resposta, tendo em conta que os meios diagnósticos já estão ao nosso dispor. Um dos elementos de diagnóstico é o uso da ecografia. A ecografia, sobretudo aquela que se faz endovaginal,
já nos dá uma ideia de como está a reserva ovárica. O médico, profissional de saúde que domina a imagiologia em termos de ecografia, ele faz um rastreio do útero e dos ovários, e quando ele nota que os ovários não têm os folículos que habitualmente têm as mulheres, ele pode fazer o seu relatório e dizer que esta mulher, em princípio, tem uma falência ovárica. Isto por ecografia. E pelo laboratório, há exames hormonais que indiciam e que ajudam no diagnóstico, como, por exemplo, a determinação da FSH, ou seja, hormona folículo estimulante, a determinação da LH, hormona luteotrófica, ou ainda o teste da hormona antimileriana, que muitas vezes os laboratórios chamam de hormona antimulheriana, mas não é mulheriana, é milleriana, portanto tem relação com os ductos de Miller. Esses exames, quando são feitos, têm padrões de referência. Esses padrões de referência alterados fazem com que o médico tire conclusões sobre a sua paciente. Por isso, nós em Angola estamos em perfeitas condições de poder estabelecer aquelas situações em que a mulher tem falência ovárica ou tem uma menopausa precoce. Portanto, há métodos clínicos e métodos imagiológicos e laboratoriais que nos ajudam a chegar a esse tipo de diagnóstico. Doutor, existe alguma técnica em especial para rejuvenescer os ovários? Existem sim, senhor, e a Elizabeth Smith perguntou se aqui em Angola já fazemos. Infelizmente, em Angola ainda não se faz, mas quando começarmos a fazer a fertilização in vitro de forma regular, já será possível fazer-se esse tipo de técnica para rejuvenescer os ovários, porque o processo é muito similar. E como é que se faz este rejuvenescimento ovárico? Utilizando plasma rico em plaquetas. E como é que se obtém esse plasma rico em plaquetas? É daquela bolsa de sangue? Não, senhor. Extrai-se sangue de uma veia da própria mulher que tem o problema. Este sangue é retirado por uma seringa e agulha e é enviado para o laboratório. O laboratório faz a chamada centrifugação, isto é, separa aquele líquido de sangue, separa o plasma, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas são separados. Fica só o plasma e as plaquetas que, depois de bem preparados, são injetados nos ovários pela técnica que se utiliza para retirar os folículos, que é chamada punção folicular. Em vez de ser uma punção folicular, injeta-se este plasma rico em plaquetas para os ovários. Já vai responder aqui à questão das plaquetas. Aqui uma pessoa aflita e diz assim... Plaquetas são elementos de sangue, são células que estão contidas naquela bolsinha que nós vamos doar. Há muito mais do que aquela bolsinha só. Neste caso, para o tratamento de não, refiro para quem, por exemplo, vai doar sangue, naquela bolsinha extraída de sangue, tem essas componentes todas, as plaquetas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plasma e plaquetas. De facto, nessas bolsas de sangue existe isso. Mas quando é a mulher que pretende fazer o tratamento, tem que ser sangue dela própria. Há uma chamada autotransfusão da própria pessoa. E é o suficiente para rejuvenescer? Calma. Já vai explicar, doutor. Olá, Elizabeth, boa noite. A mensagem aqui é do Miguel Paulo Francisco, está a ouvir-nos. Paulo Pereira está a ouvir-nos a partir do KK. E ele diz assim: Elizabeth, boa noite, por favor, este tema é muito pertinente, vem mesmo a calhar. Tenho uma amiga que está a sofrer com a falta de filhos por causa de miomas e queria muito uma consulta com o Dr. Pedro da Almeida. Por favor, pergunta ao doutor se pode ajudar, pois ela está cansada com tantas consultas, até casou há dias a ver se consegue ter mais tempo com o marido e tentar fazer filho, mas os miomas dão cabo dela. Paulo Miguel Pereira. Sim, senhor.
E aqui também uma questão da Belcondo, está a ouvir-nos a partir do Namibe. Boa noite, Elizabeth. Uma boa noite especial ao Dr. Pedro da Almeida. Cada programa com o Dr. Pedro é uma aula muito interessante. Que alimentos naturais podem contribuir para o rejuvenescimento dos ovários na mulher adulta? Que exercícios físicos podem ser recomendados para que a mulher adulta tenha um ovário rejuvenescido? E por último, quando é que estamos diante de um ovário saudável? São as questões da Belcondo, a partir do Namibe. 23 horas e mais 27 minutos. O doutor vai responder essas questões, depois continuar a dar-nos algumas dicas de como rejuvenescer os ovários e depois já interagimos com os nossos ouvintes a partir dos nossos habituais terminais telefónicos para mensagem e também para a voz. Doutor, começamos então pelo Paulo. Está aqui preocupada com a amiga. Ao senhor Paulo Miguel Pereira, cordiais saudações e desejamos que tenha uma boa noite, e é um prazer poder responder ao Paulo Miguel Pereira sobre a situação que ele colocou. Os miomas por si só não constituem uma causa ou impedimento para a mulher engravidar. Os miomas têm uma repercussão negativa, ou seja, impedem a gravidez, de acordo com a sua localização, sobretudo se o mioma estiver muito próximo da cavidade do útero, cavidade uterina, que é onde se aloja o bebê. Ora, esse tipo de diagnóstico é feito por ecografia, que é um exame imagiológico muito simples. Se de facto a mulher tiver os miomas com essa localização muito próximo da cavidade uterina, a gravidez será muito complicada. E aí, o que se recomenda é que, se a localização do mioma prejudica a gravidez, ele deve ser retirado por uma operação chamada miomectomia. A miomectomia ajuda a mulher a poder restabelecer a sua função reprodutora. Mas é preciso que não hajam outros problemas. Se não há problemas nas trompas, se não há problemas nos ovários, retirar apenas os miomas poderá não ser a solução. É preciso ter em conta que a operação para a retirada dos miomas deve ter por objetivo a procriação. O objetivo da procriação, que significa que a mulher deve tentar a sua gravidez nos próximos tempos. Isso é no espaço de menos de 1 ano, tentar a sua gravidez. E por que ela deve tentar a gravidez? É que, se a mulher não engravidar, passado algum tempo, os miomas pequeninos que antes estavam naquela fase de quiescência, ou seja, eram mesmo pequenos, com a ausência dos miomas grandes que foram retirados, acabam por ter espaço para crescer e se desenvolver. É aí que os pacientes dizem que o mioma voltou a crescer. O mioma não voltou a crescer. Então retira-se o mioma e automaticamente deve engravidar. Deve-se recomendar que a gravidez tenha lugar no mais breve espaço de tempo. Vamos supor que a mulher foi operada no mês de outubro. Ela, a partir do mês de janeiro ou fevereiro, deve tentar a gravidez. E por quê? Porque já há uma cicatrização boa daquela área onde se retirou o mioma e ela não deve perder muito mais tempo e tentar a procriação. E por que a gravidez? É que a gravidez impede a menstruação. Impedindo a menstruação, também vai bloquear o crescimento eventual de possíveis miomas pequeninos que podem crescer caso não haja gravidez. Porque a gravidez impede a menstruação. Quer dizer que o mioma alimenta-se da menstruação? Alimenta-se da hormona chamada estrogênio. Okay. O estrogênio é aquela hormona que é produzida em grande escala na mulher não grávida, Okay. Porque durante a gravidez há uma hormona que é produzida pelos ovários chamada progesterona. A progesterona bloqueia a ação do estrogênio, fazendo com que haja uma manutenção e boa evolução da gravidez. Uhum.
Doutor, pode receber em algum momento, tão logo tiver uma vaga na agenda, esta amiga do Paulo? Ela está em Luanda, segundo o Paulo diz que a amiga está aflita. Quem sabe fazemos também já um charado do Dr. Pedro. Tem quantos charados? Fazemos. Bom, eu trabalho na maternidade do QCPI. Maternidade do QCPI, aqui na mesma rua, mesma avenida da vizinha da Rádio Nacional. Aliás, a rua até é a mesma, Comandante Gica. Pois é. É verdade. Então vamos agendar, Paulo, vamos agendar esta consulta com o Dr. Pedro e, claro, se o Dr. Pedro não estiver disponível em função das suas aulas, está sempre a doutora Euridice, que também dá aí um braço ao Dr. Pedro. Aí as questões da Bel Kondo, que alimentos naturais podem contribuir para o rejuvenescimento dos ovários na mulher adulta, que exercícios físicos podem ser recomendados para que a mulher adulta tenha um ovário rejuvenescido e quando é que estamos diante de um ovário saudável? Muito boa noite, ouvinte Abel Kondo, na província do Namibe, nossa província do Namibe, ali no litoral do sul do país. Bom, Abel Kondo, a medicina trabalha com evidências científicas. Falar de alimentos naturais que possam causar o rejuvenescimento dos ovários, nós diríamos que há alimentos que podem, de facto, melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é a alimentação equilibrada, com legumes, frutas, peixe, carnes. Por isso, há aquilo que chama-se de alimentação saudável, que pode ajudar as pessoas a terem uma vida saudável. No entanto, dizer que este alimento vai rejuvenescer, aquele alimento vai rejuvenescer, em termos de medicina baseada em evidências, nós não poderemos dizer taxativamente que este alimento vai rejuvenescer. Pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da pessoa, para a melhoria do funcionamento dos ovários, mas não vamos dizer que vai rejuvenescer os ovários. Os exercícios físicos são aqueles exercícios físicos também recomendados pelos profissionais das academias, chamado personal trainer. São exercícios físicos, as cargas são também feitas em função de cada pessoa. Não pode pessoas diferentes terem as mesmas cargas físicas durante os exercícios físicos. O que se recomenda é a marcha aeróbica, em que a pessoa faz exercícios ao ar livre, porque o oxigênio é de grande importância para o relaxo, para o fortalecimento dos músculos, e que o ovário saudável, que pergunta, é aquele ovário que funciona de acordo com o padrão de vida, o padrão de idade da mulher. Uma mulher até 45 anos de idade deve ter ciclos menstruais regulares. Essa mulher deve ter uma vida que lhe permita ter um bom relacionamento, e os ovários, quando são saudáveis, fazem com que a mulher tenha ovulação mensalmente, tenha a produção normal das hormonas, que faz com que a mulher tenha o brilho habitual. Por isso, um ovário saudável é aquele que funciona em função da idade da mulher. Uhum. Não há aquele ovário que pode-se dizer que é muito mais saudável que o outro, mas sim, ele tem que obedecer ao padrão etário da mulher. O ovário saudável para a mulher jovem, o ovário saudável para a mulher adulta. Portanto, há características próprias destes ovários. E saber que os ovários têm o seu envelhecimento natural, de acordo com a idade ou faixa etária da mulher. Bem, para interagir conosco no 930-92-2305 ou para o 932-03-4616 para ligar para nós. Doutor, por falar em ovários saudáveis, quais são as principais doenças que mais acometem os ovários e que sinais as mulheres devem ter em conta em caso de envelhecimento ou alguma atrofia? As doenças que mais surgem nos ovários das mulheres, em primeiro lugar, são os chamados quistos foliculares. Quistos foliculares, o que é que são? São os chamados quistos de ovário, em que a mulher menstrua, há uma nova formação de folículos,
em que um folículo não sai do ovário por múltiplas razões, ele fica retido no ovário. Este folículo retido no ovário chama-se quisto do ovário. Folículo é uma célula do ovário que contém o próprio óvulo. Portanto, o óvulo é protegido pelo folículo. O folículo é como se fosse a casa do óvulo. Por múltiplas razões, este folículo não liberta o óvulo e mantém-se no ovário. Quando se faz a imagem com ecografia, mostra um pequeno quisto. E as mulheres entram em pânico. E muitos médicos, ao verem este relatório de que há um pequeno quisto no ovário, pensam logo num problema muito sério, mas não é um problema muito sério, é um problema hormonal, que no ciclo seguinte esse quisto vai desaparecer. Por quê? Vai ser expulso o óvulo, há uma regeneração do ovário e volta a menstruar e volta a ovular. Esses quistos do ovário, quando atingem até 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros, não nos devem preocupar, porque são quistos de causa funcional, isto é, quistos de causa hormonal. Eles vão desaparecer por si só. No entanto, há outros quistos que não desaparecem. São esses quistos que mais nos preocupam e que, quando eles persistem e causam dor à mulher, para não haver torção, faz-se uma operação para retirar o quisto. E há os tumores que estão associados aos ovários, são chamados tumores sólidos, benignos e malignos. Falando dos benignos, eles devem ser sempre retirados e também os malignos devem também ser sempre retirados. Todo e qualquer tumor que surja nos ovários, depois de uma avaliação correta, deve ser retirado dos ovários porque o potencial de malignidade pode existir. Quando falamos de potencial de malignidade, estamos a dizer uma evolução para cancro. Daí que há exames que indiciam se esta mulher tem um tumor que pode evoluir ou não para a malignidade. Esses exames são exames radiológicos e exames de sangue que determinam, pois, se este tumor tem características benignas ou malignas. É possível, sim, senhor, fazer o diagnóstico. Doutor, qual é o papel do médico perante uma mulher que se apresenta na consulta com um diagnóstico de falência dos ovários por envelhecimento aqui no nosso país? O médico deve estar preparado para fazer o diagnóstico. E fazer o diagnóstico e dar resposta a esta mulher. Porque esta mulher apresenta um problema concreto que precisa de ser resolvido. Se o médico, o ginecologista obstetra, não souber dar resposta, ele deve encaminhar a paciente para o colega que domina a área e fazer uma avaliação interdisciplinar. Porque nós não devemos excluir o concurso de outros colegas. Quando se tratam de problemas hormonais, há o concurso do médico endocrinologista, que também faz parte da equipa médica, a quem se pode solicitar uma reavaliação para uma conduta correta em benefício da paciente. O médico não deve dar medicamentos só por dar, tem que haver um diagnóstico correto para uma atuação também correta. Por isso, a avaliação deve ser o mais minuciosamente possível para que haja um benefício em relação a esta paciente. Ela chegou e diz que tem falência ou tem ausência de menstruação. Deve-se procurar a causa desta ausência da menstruação. Se esta causa é tratável com medicamentos, se esta causa é tratável com cirurgia, ou se é preciso o concurso de outras áreas. É preciso que se estabeleçam parâmetros. Multidisciplinares. Exatamente. Existem alternativas para mulheres que não conseguem rejuvenescer os ovários e ainda assim desejam ter filhos, doutor? A alternativa que costuma-se dar a estas mulheres, conforme disse inicialmente, para o rejuvenescimento do ovário é haver um diagnóstico do problema. Depois de se ter as análises feitas, depois de se fazerem os exames necessários, e chega-se à conclusão que esta mulher tem uma falência ou uma insuficiência dos ovários, então há esta proposta de tratamento, que é o tratamento de
rejuvenescimento dos ovários. Aqui em Angola ainda não se está a fazer, mas no exterior já há duas técnicas muito importantes que vamos aqui referir, que é a técnica do plasma rico em plaquetas e há a técnica do implante de tecido ovárico no próprio ovário. Eu posso explicar essas duas técnicas em poucas palavras. A mais simples é a chamada técnica em que se utiliza o plasma rico em plaquetas. Plaquetas são pequenas células que existem no sangue humano. Como é feita essa técnica? A mulher vai à clínica ou hospital especializado, se faz algumas análises e depois lhe é retirado o sangue. Através de uma veia, o sangue é enviado para o laboratório. O laboratório, por técnica de centrifugação, separa os elementos do sangue. Separa os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas e o próprio plasma em si. Nesta seleção, seleciona-se o plasma com as plaquetas e fatores de crescimento que estão no sangue, que são elementos que já existem no próprio sangue. E este plasma, preparado no laboratório, depois é injetado num dos ovários da mulher. E quando é que se injeta este plasma rico em plaquetas? Durante a primeira fase do ciclo menstrual da mulher. Nos primeiros dias da menstruação ou até no máximo 10 dias após iniciar a menstruação. Tem que ser antes da ovulação. Essa injeção é feita com a paciente sedada com um anestésico que se utiliza habitualmente para esse tipo de tratamento de tecnologias reprodutivas. Essa injeção é administrada sob guia de um ecógrafo. Quer dizer que a agulha vai ser apontada para o ovário e injeta-se esse plasma rico em plaquetas no próprio ovário. E está demonstrado com evidências científicas que ajuda a melhorar a função dos ovários. Essa melhoria é obtida dentro de alguns meses. A mulher pode voltar a menstruar se ela não menstruava antes. Se estava em pré-menopausa, ela sai dessa pré-menopausa. Se tinha secura da vagina, ela vai ter a sua vagina melhor lubrificada. Quer dizer que vai-se adiar a menopausa e a mulher pode retomar a sua função reprodutiva com normalidade. Portanto, há evidências nesse tipo de tratamento. É certo que ainda está em fase experimental, mas que já há resultados palpáveis para esse tipo de tratamento. Por isso, esta é a primeira técnica, que é a técnica de utilização de plasma rico em plaquetas. Há a segunda técnica, que é aquela um pouco mais complicada, mas também é realizável. Que técnica é essa? Com uma cirurgia, habitualmente é por videolaparoscopia, retira-se um pedaço do ovário que não está a funcionar, depois de macerado fora do bloco operatório, no laboratório, e volta-se a injetar mais tarde estes fragmentos do ovário para dentro das células ováricas. Também há uma resposta boa depois de alguns meses. Qual é o mais eficaz, doutor? Em termos de eficácia, vamos dizer que as duas técnicas são sobreponíveis, são as duas técnicas boas e já provaram que são ótimas relativamente à ajuda em termos de rejuvenescimento da mulher. Tanto a técnica da biópsia do ovário como a técnica da injeção de plasma rico em plaquetas são técnicas inovadoras que vêm substituir aquilo que chamamos de doação de óvulos. Quer dizer que muitas mulheres, beneficiando desta tecnologia reprodutiva, podem restabelecer a função normal dos ovários sem necessitarem de doação de óvulos. Muita gente pergunta, mas essa tecnologia é cara, é barata? Olha, em termos de preço,
lá fora, fica à volta de $2-3 mil, equivalente a $2-3 mil ou 2 ou 3 mil euros, com essa tecnologia para rejuvenescimento dos ovários. E em Angola? Em Angola nós não fazemos isto ainda. É preciso termos atenção, devemos ser realistas. Nós em Angola vamos chegar lá. Mas chegam-lhe pacientes com esses sintomas que o doutor detecta que há necessidade de rejuvenescer os ovários e que provavelmente poderá indicar num país próximo. Nós temos de ter coragem de ser realistas. É preciso saber se o casal tem meios de subsistência para realizar esse tipo de tratamento. Para aqueles casais que têm meios para realizar esse tipo de tratamento, nós fazemos encaminhamento, indicamos clínicas onde as pessoas podem realizar o seu sonho. Não devemos coartar a possibilidade das pessoas poderem alcançar esse desejo que é de ter filhos. Nós dizemos que em Angola estamos a dar os primeiros passos, mas devemos chegar lá. Eu tenho esperança que vamos chegar lá. Eu há muitos anos dizia que um dia vamos ter a nossa lei, a lei vai ser aprovada, deixe o tempo passar e vai ser... E aconteceu. Chegou e foi aprovada. Também dizia que um dia iríamos ter clínicas de reprodução humana assistida. E temos aqui em Angola. Eu sou um exemplo de médico angolano que realizou no seu próprio país a tecnologia de fertilização in vitro. Por isso, é possível. É importante que haja investimento, é importante que haja fé, é importante que haja realismo e nós vamos fazer isso em Angola. Precisa dar tempo ao tempo, criando condições para que as tecnologias reprodutivas, com base no desenvolvimento científico, também tenham lugar aqui no nosso país. Doutora, com os ovários rejuvenescidos, a mulher pode, mesmo estando na menopausa, ou pode engravidar? Pode engravidar caso as condições criadas por efeito, ela pode engravidar porque ela volta a ter menstruação, volta a ter folículos ováricos a funcionar em pleno, volta a ter ovulação e até pode engravidar de forma natural. Mas é importante que esta mulher não esteja para além dos 50 anos. Essa mulher deve ter menos de 50 anos e, de facto, essa possibilidade é real, uma possibilidade que, apesar de ser difícil de realizar, mas ela é real, em que já há mulheres que engravidaram com essa tecnologia, já há crianças que nasceram com essa tecnologia. Então vamos ter fé de que essa tecnologia, tal como aconteceu com a fertilização in vitro, venha ganhar o seu espaço. E vai ganhar espaço por quê? Há a questão do empoderamento da mulher. A mulher continua a postergar a maternidade, continua a adiar a sua maternidade pelas mais diversas causas, e as mulheres também precisam de realizar-se em termos pessoais, em termos familiares, e o mundo tem que estar aberto. As tecnologias têm que estar ao serviço do homem, ao serviço da humanidade. E acredito que também há de chegar a Angola. Os ovários podem ser estimulados e voltarem ao normal, doutor? Com esta tecnologia, sim senhor, com esta tecnologia é possível os ovários voltarem ao normal. E agora há mais uma dica, uma inovação científica. Antigamente dizia-se que os ovários, diferentemente dos testículos, chegavam a uma altura que faliam completamente. Já há evidências científicas de que existem células nos ovários das mulheres, mesmo aquelas que estão perto da menopausa. Essas células podem, de facto, vir a funcionar e a mulher voltar a menstruar, mesmo quando ela esteja já perto da menopausa. Precisa que haja esse estímulo. De facto, a ciência está tão avançada que aquelas teorias antigas de dizer que a mulher chegou à menopausa, acabou a vida para ela reprodutiva, essas teorias começam a vir a ser ultrapassadas aos poucos. Mandaram um beijo grande ao Dr. Miete Sacha, está a acompanhar-nos. Muito obrigada. Dr. Euridice Xangolola também. Já quer dar uma espreitadinha às mensagens. O Tuendo Kutuala também está a ouvir-nos. Muito obrigada. Ao nosso grupinho de 16 da Sala Íntima, muito obrigada por estar aí do outro lado. Dr. Pedro, em algum momento da vida da mulher, os ovários deixam de funcionar na totalidade? Olha, conforme disse há bocado,
os ovários contêm aquelas células chamadas células que têm a capacidade de poder manter minimamente o funcionamento do organismo da mulher. A teoria de que os ovários iam secar ou secam é uma teoria que aos poucos começa a ser posta de lado. Eu mesmo dizer que os testículos também secam ou vão secar. Também é uma teoria a pôr de lado. Teoria, em relação aos testículos, as evidências já são tão antigas que o homem, até 100 anos, ele continua a produzir espermatozoides. Mas a mulher tem, infelizmente, a condição de que o seu envelhecimento em termos de ovários está limitado pelo tempo. Por quê? As células das mulheres que produzem os óvulos para a reprodução começam a ser produzidas na barriga da mãe, quando o embrião tem 7 semanas. E quando elas chegam à idade adulta, as células têm a mesma idade da mulher. Ao passo que nos homens, os espermatozoides produzidos hoje, daqui a 3 meses estão em condições de poder ser fecundado. De poder fecundar um óvulo. Quer dizer que no homem a produção é contínua. Na mulher, essa produção é ilimitada. Esta produção é feita até a altura em que a mulher está na barriga da mãe. Porque depois, quando ela nasce, já não vai produzir mais nada. Ela vai manter os óvulos que teve ao nascer de forma muito reduzida, porque imagine que a criança na barriga da mãe tenha 2 milhões de folículos. Ao nascer, esses 2 milhões ficam completamente reduzidos. E quando chega a fase da puberdade, estão 300 a 400 folículos com óvulos. Quer dizer que dos milhões que tinha na fase em que estava na barriga da mãe... Barriga da mãe aos 7 meses. Chega até ter 2, 3 milhões... Mas quando nasce, já essa contagem é completamente reduzida. E quando chega a primeira menstruação, estão só ali 300 ou 400. E quando chega ao primeiro filho? O primeiro filho ainda está mais reduzido. Por que razão? É que em cada menstruação, a mulher liberta um óvulo, mas perde 10 óvulos, 10 folículos que ela perde em cada ciclo menstrual. Está a ver o quê? Portanto, ficam comprometidos logo 10 folículos da sua reserva. Por isso é que surge esse esgotamento com o tempo. Mas fica a ideia de que no futuro o rejuvenescimento dos ovários, que atualmente está em fase experimental, vai ser uma realidade e vai ajudar muitas mulheres no mundo, vai ajudar muitos casais a poderem ter o desejo de procriar de forma natural. Isto é, as mulheres vão continuar a ter o seu potencial genético para serem mães biológicas sem ter que recorrer à doação de óvulos, tendo em conta que as tecnologias reprodutivas já permitem que os ovários que antes estavam praticamente adormecidos ou em falência vão ser rejuvenescidos. Que vem ao futuro. Um futuro que noutras paragens já é realidade, mas que para nós ainda é futuro. Mas temos que estar cientes e esperançosos que também entre nós vamos beneficiar de facto desse tipo de tecnologia. Dr. Pedro, foi um prazer tê-lo aqui. Voltamos a estar juntos em novembro para falarmos da excitação. Íamos falar do priapismo feminino. Priapismo feminino. Que é aquela chamada excitação permanente. Acontece mais com os homens. Quer dizer, aparentemente com os homens, mas nas mulheres também acontece o transtorno. Essa síndrome ou transtorno da excitação permanente. Pois é, Dr. Pedro volta então em novembro para falarmos do transtorno da excitação permanente. Por parte da mulher. Porque creio que o Dr. Simão Boano vem para aqui para a semana para falar dos homens. 23 horas e mais 57 minutos. Voltamos a estar juntos para a semana.